O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta quarta-feira que sejam juntadas a um inquérito administrativo aberto no TSE provas de vídeo e notícias divulgadas pela imprensa que supostamente demonstrariam que manifestações realizadas no dia 7 de setembro configuram campanha eleitoral antecipada. O inquérito foi aberto pela Corte Eleitoral no início de agosto com o alegado objetivo de apurar a articulação de uma rede de pessoas que disseminam supostas notícias falsas e fazem ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições. Foi por meio dele que o ministro Luiz Felipe Salomão determinou a suspensão do repasse de valores de monetização de redes sociais a alguns canais e perfis. Com esse destaque, a gente abre então nosso programa desta quarta e a gente vai direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, Vitor, o governo do presidente Jair Bolsonaro toma um rumo muito bom. Primeiro, há uma integração entre política e execuções do governo. É preciso mostrar politicamente o que o governo está fazendo, o que o ministro Tarcísio está entregando e principalmente com relação à economia. O presidente deu uma clara demonstração de que está mais político, ou seja, alinhando melhor o Congresso Nacional com o próprio governo e se aconselhando ali politicamente, sim, com ex-presidentes da República, políticos experientes, até para decidir o que não fazer. Esta é a grande realidade. Não há a menor possibilidade de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. E esse carimbo para evitar o impeachment veio principalmente das últimas manifestações. Veja bem, é o contraste entre a manifestação de 7 de setembro, né, que foi muito forte, e a manifestação pelo impeachment, que não existiu, é que indica um Congresso Nacional ciente de que só se faz o impeachment com alguns pressupostos básicos. Hoje eu conversava com um senador que dizia o seguinte, e nem é do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que o impeachment, ao contrário do que muitos pensam, né, que é a retirada de um presidente da República, é, na verdade, uma tentativa de se estabelecer um novo governo, ou seja, um novo presidente da República para atender às demandas políticas. É esta a realidade da política por aqui. É esta a tentativa de alguns que não vai vingar. Até porque muitos no Congresso Nacional fingem que querem o impeachment, mas, na verdade, querem apenas desgastar o governo. Então, a realidade atual do governo é de mais forte politicamente no Congresso Nacional e, inclusive, esta integração da política com a economia. Esse processo aí de investigação dos custos da manifestação de 7 de setembro é muito simples. É só ligar para os que foram e perguntar quem pagou a sua passagem, que eles lhe dirão. Eles dirão, eu paguei a minha passagem, eu percorri aqui os locais e vi exatamente hotéis cheios de famílias e pessoas que vieram por conta própria. A lotação dos hotéis aqui chegou a 94%, né? Inédito aí para os últimos tempos, os tempos difíceis para os hotéis. E não se acomoda em hotéis aqui em Brasília quem é pago para fazer manifestação comendo pão com mortadela. Esta é a realidade. Agora, se houver mesmo investigação sobre o uso das manifestações, vão entender e descobrir ali o perigosíssimo apoio político explícito, o que foi 7 de setembro. Então, na verdade, é uma marola, é uma tentativa de tirar o brilho da manifestação de 7 de setembro. Por que não for investigar quem pagou aquele caminhãozinho amarelo que estava lá naquele litoral vazio do Rio de Janeiro, né? Ficou muito evidente, não havia grupos organizados na manifestação do dia 7. Vamos dizer, esta pressão que se faz contra os seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que aí não estão atacando o governo só, não, estão atacando também os que tiveram a coragem e a tranquilidade de deixar a casa no dia 7 de setembro, um feriadão, que poderia estar imprensado ali com a segunda-feira, para irem demonstrar apoio ao governo.
Nada mais do que isso. E você, Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também, Fiuza, sobre essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, a possibilidade de que o presidente Bolsonaro seja responsabilizado por suposta campanha eleitoral antecipada. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. A gente não sabe o que essa investigação vai concluir, né, sobre campanha antecipada, mas uma coisa a gente já sabe, que o Luiz Felipe Salomão está em campanha. Não é uma campanha eleitoral, ele está fazendo uma campanha contra o governo. E ele sabe que com essas medidas teatrais dele, ele terá as manchetes que lhe são suficientes. Aparentemente, o objetivo dele é esse, né? E de muitos hoje, né? Querem viver nessa bolha onde você faz ali uma coreografia qualquer, supostamente anti-bolsonarista, está perseguindo o fascismo, né? Está perseguindo o fascismo, vai para aquelas manchetes, aí vai se encontrar com pessoas, na rua não, evidentemente que na rua não, mas vai se encontrar ali naqueles círculos com aquelas pessoas que vão lhe dar tapinhas nas costas, né, por aquele movimento de resistência cenográfica, né? Esse mesmo ministro Luiz Felipe Salomão atuou, como você já mencionou, Vitor, para criar censura aberta, flagrante e ostensiva e indefensável. Se isso aqui continuar sendo uma democracia, esse tipo de ato tem que ser punido. Tentando, né, de novo, supostamente sob o véu da resistência contra o fascismo imaginário, etc., calar pessoas que estão ali exercendo o seu direito de se expressar, eventualmente aferindo uma receita, são pessoas comuns ali, não tem nenhum magnata de comunicação, e vai lá um figurão, né, do TSE e vem com esse taco de beisebol, né, com essa mordaça sobre pessoas comuns. Isso está tudo visto, está tudo percebido, né? E se isso aqui continuar sendo uma democracia, isso não pode ser aceito, né? Não pode passar em branco esse tipo de ato. Mas também esse mesmo Luiz Felipe Salomão, aquele que propôs ali, né, ofereceu a denúncia contra o presidente da República. Denúncia de quê? De fake news. Olha, Vitor e amigos, existe ainda alguém que não tenha percebido o truquezinho, a malandragem de você dizer que é fake news, tudo que você não quer que seja dito? Acho que não tem mais ninguém, né? Todo mundo já percebeu. Eles acham lá que não, eles acham que tem, né? Quer dizer, que aquelas manchetes artificiais da bolha são um lastro suficiente, só que não são, infelizmente não são. A opinião pública, aquela que encheu as ruas no 7 de setembro, e que não é uma claque bolsonarista, tinha apoio ao presidente ali, mas tinha, especialmente, defesa de liberdade e defesa de liberdade contra esse assalto à liberdade promovido por integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É exatamente isso. Esses figurões não percebem o quanto eles motivam a verdadeira resistência democrática. Então, é esse mesmo personagem que fez essa outra coreografia, né, de suposta ali, está fingindo que está encurralando o presidente, né, fica muito bem ali nos seus corredores e nos seus gabinetes, com medidas sem fundamentação alguma, né, fake news. Bom, o sistema eleitoral é vulnerável, foi violado, isso foi demonstrado, e a reação desses figurões, né, dos ministros, do STF, do TSE, é essa, é tentar dizer que isso não pode ser dito, que essa crítica não pode ser feita e fingir que o sistema é perfeito. E agora vem de novo para apurar, né? Quer dizer, essa subliteratura, olha, eu vou te dizer, essa intelectualidade brasileira acabou, né? Apodreceu. Essa conversa fiada de que são conexões obscuras para a criação de golpes de WhatsApp. Olha, isso aí já foi tentado, vocês estão tentando isso desde
Na verdade, vocês aí nos tribunais superiores estão tentando, desde o período Temer, né? Vocês estão tentando desestabilizar o Palácio. Vocês têm alguma coisa aí que vocês não gostam no Palácio, não é isso? Independentemente do integrante? Porque no período Temer também tinha esse cerco, não era isso? Que era o chefe da maior quadrilha mais perigosa da galáxia. Vocês não deixaram o Temer governar. Era investigação aberta e prorrogada o tempo inteiro. E agora nós temos, então, essa nova alegoria, né? Assim, a criação de uma investigação sobre campanha antecipada. Vocês, Luiz Felipe Salomão e seus pares, detestam a democracia. Vocês têm alergia à expressão popular da coletividade, como foi vista pacificamente, de forma muito organizada, de forma muito esclarecida. E eu digo esclarecida porque estão todos vendo o que vocês estão fazendo. Então é isso, Luiz Felipe Salomão, de fato, sem dúvida alguma, já está em campanha, essa outra campanha que eu descrevi, e está fazendo história da pior maneira possível. Opinião agora da Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza, mestre, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, para quem não está no YouTube e não consegue ver o nosso gerador de caracteres, né, nosso GC, para quem está nos ouvindo aí no rádio, está escrito o seguinte na tela: TSE mira manifestação de 7 de setembro. Mas eu acho que a gente podia corrigir isso, escrever TSE mira o Brasil. E logo abaixo a gente poderia colocar subtítulos. STF mira o Brasil, CPI mira o Brasil. É a sopa de letrinhas, né, que mira o Brasil, porque não aguenta ver o povo livre para pensar o que eles não querem que seja pensado, que é o quê? Defesa da liberdade, defesa da Constituição, cobrança dos nossos parlamentares, cobrança do Senado, quando algum ministro da Suprema Corte sai da linha, e nós temos visto que não é apenas um, são vários aí saindo da linha, né? Canetadas, nada republicanas. E em relação ao que houve no 7 de setembro, é aquela história, o Fiuza colocou muito bem, fake news é tudo aquilo que eles não gostam, né? Porque a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo dizer que havia 125 mil pessoas na Paulista, não é questão de apenas ver as imagens, e nós sabemos que não eram 125 mil, eram muito, mas muito mais. E não apenas pelas imagens, mas eu estava lá, eu estava no chão. Eu demorei 8 quarteirões, eu tive que andar 8 quarteirões para conseguir atravessar uma rua paralela para chegar na Avenida Paulista. Não era só a Paulista que estava tomada. As ruas adjacentes estavam tomadas também. Eu não vi nenhuma lata de lixo incendiada, eu não vi um patrimônio público ou privado depredado ou pichado, eu não vi nenhuma briga, eu não vi lixo espalhado, eu vi lixo onde o lixo tinha que estar, né? Montanhas de lixo aglomeradas exatamente perto das latas de lixo. Eu vi pais, eu vi filhos, eu vi bebês, eu vi senhoras, eu vi cadeirantes, eu vi deficientes, eu vi jovens fazendo matéria, fazendo artigo para a escola. E esse poder que o povo mostrou que tem no 7 de setembro irrita muito, muito as entranhas e as vísceras de Brasília, que desde 2018 aí ficaram expostas, né, com o que o Fiuza muito bem colocou, esse nojo do povo. Então, na verdade, Vitor, não é o TSE mira na manifestação de 7 de setembro. O TSE mira no Brasil, assim como o STF mira no Brasil, assim como a CPI mira no Brasil. É a sopa de letrinhas das vísceras nada republicanas que estão expostas em Brasília, mirando o Brasil. É por isso que é importante que nós saibamos da resiliência que o brasileiro vai precisar ter até 2022, depois de 2022, em relação às manifestações, em relação à cobrança, porque Supremo é o povo,
Não pensem que o 7 de setembro apenas nas ruas foi necessário para que nós consigamos colocar a Constituição aí como o verdadeiro norte, como tem que ser em qualquer nação democrática e séria. O povo vai ter que se reunir algumas vezes para mostrar que essas vísceras aí que estão expostas, se eles não respeitam a Constituição, o povo será nas ruas e no dia a dia exatamente a ferramenta de freios e contrapesos que eles não respeitam em Brasília.